Caíto Maia, fundador da Chili Beans, é o convidado do Show Business. Não percam! Oi, Caíto. Obrigada por você ter aceito o nosso convite e participar aqui do Show Business. Final de ano, um ano difícil. O que aconteceu com a Chili Beans nessa pandemia? O que você aprendeu? O que você mudou? Faz um resuminho para a gente. Sônia, é um prazer estar aqui com você. Uma delícia estar aqui com você, dividindo tudo o que aconteceu. Eu não vou usar a palavra difícil, de jeito nenhum. Eu vou usar a palavra de aprendizado, de evolução, tá? Eu vou resumir para você de hoje até há 7 meses atrás. Chili Beans, tá? Agosto, nós empatamos o faturamento com o ano passado de lojas Agora, físicas. em agosto? Sim, senhora. Loja física. Loja física? Sim, senhora. Já falo de e-commerce. Setembro, crescemos 13% em comparação ao ano retrasado. Outubro, crescemos 12%. E novembro, crescemos 9%. Numa média de 10% de same-store sale de comparação com o ano passado. Tá? Nossa! O que é isso? É milagre? Não. É trabalho, é entender oportunidade, é botar o time junto, é unir o time, unir os franqueados e ver níveis de oportunidades que possam fazer as coisas acontecerem. Vamos lá. Final de março, começo de abril, o que aconteceu? Pânico geral, 917 lojas fechadas da noite para o dia, o meu oxigênio simplesmente sumiu, a síndrome do pânico voltou de um jeito absurdo. Só que numa das minhas meditações, que eu faço 2 vezes por dia, Deus me deu uma luz e falou: você precisa ter um plano, você precisa criar um plano, você precisa fazer uma estratégia de volta. Eu até perguntei para Deus: mas como assim? Ninguém está dando plano, data de volta? Crie o seu. A hora que eu criei meu plano, eu consegui modificar e consegui movimentar todos os meus funcionários, todos os meus franqueados, todos os meus 6 mil vendedores. Ou seja, eu refiz um calendário muito especial em cima de oportunidades que estavam acontecendo no momento. Caíto, Fez toda a diferença. Você tem 900 franqueados, é isso? Quantos franqueados vocês têm? Não, eu tenho 294 franqueados e 917 lojas. Tá. Então cada franqueado tem mais de uma, é isso? 3. Uma média de 3. Você próprio tem quantas lojas próprias? Eu não tenho loja nem. As únicas lojas que são próprias é a loja do Oscar Freire e as lojas dos Estados em São Unidos. Paulo. Tá. E as lojas dos Estados Unidos também. Santa Mônica, Las Vegas, Orange County. Agora a gente abre Miami. Essas são lojas próprias. Mas nós somos especializados em franquias. Então me conta uma coisa. Na hora que você viu todos os seus franqueados parados, né? Qual foi a tua primeira atitude? Você reuniu todo mundo? Você foi um a um? Aliás, eu queria saber um pouquinho mais, depois que você explicar isso, qual foi a diferença entre o comportamento nos Estados Unidos, dos franqueados americanos e dos franqueados brasileiros? Fecha aspas. Tá. Peraí, deixa eu responder a primeira pergunta. A primeira pergunta em relação aos meus franqueados. Em relação ao meu time, é assim, por mais que eu estava muito aflito, eu como líder tive que passar uma segurança, uma tranquilidade, um objetivo. Quando um líder, no meio da loucura, da guerra, tem um plano, as pessoas falam: opa, eu tenho uma estratégia para pensar. Como é que eu fiz isso? Conversas semanais, bate-papos, escutando as pessoas. Então a minha estratégia primeiro foi salvar a Chili Beans matriz. Ou seja, eu refiz toda a parte financeira, fiz toda a negociação possível e imaginária que você possa fazer com os meus chineses, com os meus fornecedores. Eu peguei todo o meu departamento jurídico e orientei meu time inteiro, entendeu? Porque você imagina, eu tinha que ter segurança saudável financeira. Então em 15 dias, eu fui muito radical, Sônia, muito radical. Eu tomei atitudes muito, muito radicais. Tipo o quê? Fechei torneira. Eu segurei pagamento. Eu travei tudo quanto é investimento que eu poderia ter tido, que eu segurei, entendeu? E eu fiz toda essa movimentação para sentar em cima de caixa e ter caixa naquele momento. E eu refiz o meu planejamento financeiro até o final do ano, entendeu? Então, eu assim, falo.
Você financiou franqueados para eles Então, poderem sobreviver? a primeira parte vamos lá, vamos em etapas. Primeira parte, eu arrumei o meu lado financeiro e salvei a TDBs, deixei a TDBs saudável, trancando, segurando caixa, deixando todo o meu fluxo de caixa ok, renegociando dívidas, pedindo prazo para os meus fornecedores na China. Isso foi muito legal, deixei a parte sólida e salvei a TDBs. Depois, o que eu fiz com meus franqueados? Qual que é o problema? Quais são os maiores 4 gastos dos meus franqueados? O que eles compram comigo, né? As peças que eles compram comigo, os valores que eles têm comigo, os aluguéis de shopping, os funcionários e os impostos. Financiei total para 12 meses todo o pagamento de peça atrasado que eles tinham. Ou seja, deixei eles totalmente leves e tranquilos. O meu departamento jurídico fez todo um trabalho muito interessante, onde ele pegou todo aquele benefício do governo e ajudou que os funcionários deles não tivessem mais gasto, que o salário fosse pago pelo governo. Ah, Terceiro, não paga imposto. Segura imposto. Vamos esperar o governo, porque o governo agora ele vai ter que ajudar a gente. Então pega o dinheiro, segura o dinheiro, deixa dinheiro em caixa. E o último, eu coloquei meu departamento de expansão para negociar aluguel com todos os shoppings do Brasil inteiro e a gente conseguiu negociações maravilhosas. Desse jeito, em 20 dias, eu deixei a minha empresa super saudável, super arrumada, super bacana, super bonitinha e arrumei a vida saudável do meu franqueado. Com isso que aconteceu, deu uma tranquilidade para que o desespero saísse e a gente começasse a usar essa parte do cérebro aqui para criar e para a gente buscar oportunidade. E eu te conto quais são as oportunidades que a gente buscou. aí tô. Eu entrevistei recentemente um dono de shopping centers aqui do Brasil, um dos maiores, e ele me falou que os shoppings, na verdade, foram os verdadeiros financiadores nessa crise, que como o governo foi lerdo, eles saíram na frente para, enfim, não cobrar aluguel, não cobrar taxas, também fazer a mesma coisa que você fez com teus franqueados. Isso é verdade? Porque ele reclamou muito, ele falou que o governo foi muito lerdo e que eles acabaram tendo mais prejuízo do que deveriam. Ô Sônia, quando que a iniciativa privada não salva esse país? Sempre, Ah, nós somos sempre, criativos, né? Sempre. sempre. Quem salva esse país somos nós, gente. Os shoppings realmente nos ajudaram. Os shoppings Ajudaram, realmente né? foram. Não, muitos nos ajudaram. Tiveram shoppings no começo que foram muito difíceis de negociação e tal. Claro, eu tenho 917 lojas. Eu estou em todos os shoppings, em todos. Eu tenho um poder de negociação muito grande. Mas foi na parceria. Foi muito especial, foi muito bonito o que aconteceu. Nossa, Então, isso foi muito é legal. Inclusive, eu logo mais, aí, o ano que vem, eu vou fazer um agradecimento a quem foi muito parceiro. A sua pergunta é exatamente essa a resposta. Realmente eles financiaram, nos ajudaram, nos deram fôlego. E qual a diferença dos franqueados brasileiros e os franqueados americanos? Nos Estados Unidos, a gente está em 11 países, tá? Os Estados Unidos é o único lugar que a gente não tem franqueado, que a gente tem loja própria. Tá. A gente tem quase 100 lojas pelo mundo e tal. É, a mesma atitude que a gente tomou com os franqueados brasileiros, a gente tomou com os franqueados internacionais. Mesma Tá. coisa. Fôlegos, benefícios. Claro, a gente não tinha tanta noção como a gente tem das leis, né, trabalhistas dos lugares pelo mundo, né? Mas a gente se preocupou e ajudou muito, bastante. Foi muito diferente, Sônia. É muito louco, assim. Cada país sofreu de um jeito completamente diferente. Você pega, por exemplo, a gente tem 25 lojas no Oriente Médio, né? A gente tem bastante loja no Kuwait. Travaram, travaram. Então Travaram, travaram, né? travaram, travaram. Tá até hoje meio que fechado, não volta. Assim, você tem um governo que com um poder aquisitivo absurdo que subsidia tudo, né? Que banca tudo, e tal. Mas travaram. Portugal foi, voltou, foi, agora travou de novo. Aí você tem um país como Colômbia que foi bem, entendeu? Passou por uma situação interessante. O México também foi bem. O Peru de bico por causa de, além de pandemia, você teve renúncia de presidente. Então,
Então, assim, a gente tem um raciocínio aqui político, internacional, socioeconômico, se você quiser, que essa é a cabeça. Mas Interessante. interessante, essa é a palavra. Interessante. Interessante. É, porque foram Agora, de situações diferentes. Caíto, eu vou te interromper um minutinho e a gente volta já já. Estamos já de volta no nosso programa aqui, no programa Show Business. Caíto, eu queria expandir um pouco sobre o que você falou no primeiro bloco e te perguntar o seguinte: vocês estão vendendo bem, recuperaram vendas desde agosto, enfim, de uma rapidez. O que faz o consumidor querer comprar numa pandemia dessa? Como é que você atrai? Você arrumou uma estratégia especial? As pessoas estão em casa, tendo várias restrições. Como é que você convence elas a comprar? Eu estou olhando Tá. para a Sônia agora, né? Sônia está chiquérrima, com um Sharp lindo aqui, né? Eu não quero saber o que a Sônia está por abaixo. Não interessa. Existe uma oportunidade aqui, Sônia. As empresas elas têm que olhar para esse consumo diferente que está acontecendo e verem oportunidades. Então eu vou te dar exemplo do que aconteceu comigo que salvou a minha vida. Quando a gente começou a abrir as lojas, né? As lojas começaram a abrir. Eu lembro que até hoje foram 72 lojas que voltaram a abrir. Eram lojas que puderam abrir porque não estavam em cidades que não estavam contaminadas, tá? E essas lojas, só para você saber, antes da pandemia, a minha venda era de 20% de óculos de grau e 80% de óculos escuro, tá certo? Antes da pandemia, Tá, tá bom? tá. Quando as lojas começaram a abrir, sabe o que aconteceu? Começou a vender 50-50. E aí, por que que eu peguei o exemplo da Sônia? Porque as pessoas, elas estão em casa, elas estão olhando no celular, elas estão olhando televisão, elas estão lendo livros, e a vista está sendo afetada. E aí começou o consumidor a procurar óculos de grau que nem louco. O que eu fiz? Eu tenho, só para você entender, eu lanço toda semana uma coleção nova e todo mês eu tenho um calendário novo, um tema. A minha estratégia é muito forte de calendário. O que eu fiz? Eu mudei meu calendário inteiro. E eu fiz uma ação com a Isis Valverde em rede nacional linda de óculos de grau. Eu dobrei a quantidade de óculos de grau expostas nas lojas do Brasil inteiro. Eu treinei minha equipe. Eu fiz ações e designs e produtos interessantes que tinham ali no meio do jogo que estavam na minha alcance e salvou minha vida. Porque eu vi uma oportunidade de mix. E nessa oportunidade de mix eu corri rapidamente para mexer e para ir buscar e para conseguir acontecer. Quando eu Muito te falo isso, interessante isso, Caíto, muito interessante. não é que veio caiu do colo. A gente se mexeu, entendeu? A gente foi atrás, mas muito. E aí o que aconteceu, só para você entender, eu tive um aumento de market share da categoria de grau gigantesca. Porque é muito triste falar, mas não sei se você sabe que 21% das óticas do Brasil não abriram mais as portas depois da pandemia. Não sabia, não. É muito triste, muito triste, muito triste. E aí eu aproveitei essa oportunidade para crescer, entendeu? Tá, agora, Caíto, me diz uma coisa: por que no Brasil você não pode fabricar óculos de grau, como tem nos Estados Unidos, como tem na Europa, que é de 1 grau, 2 graus, 3 graus? Podia, isso fechou, né? E não está na hora disso abrir de novo? Bom para todo mundo, para o consumidor, para você, para mim, enfim, Nunca consumidor. abriu, Sônia. Nunca abriu. Nunca O abriu? Brasil, o Brasil é o único país do mundo que você não pode fazer sua lente, como na Europa, como nos Estados Unidos, que você vai na loja, tem um ótico, ele faz a sua medição, você já faz a E lente e vai você embora para casa. compra. É. Sim, Por senhora. que não pode disso? Por quê? Uma lei de 1932. Escuta, e nessa Lobby. nova oportunidade que você, enfim, encontrou de uma venda 30% maior de óculos de grau, o teu market share é 20, agora é 30, 50, né? Tomando os dois. Você tem intenção de mexer com isso? Porque eu, como consumidora, eu tenho interesse. Você, a torcida do Corinthians e do Giants de Nova York.
Não. É um assunto seríssimo, isso é um lobby, Brasília, e não. É Mas o muito difícil lobby mexer. das óticas? É lobby de quem, Não, gente? os oftalmos, Da classe? sim, De senhora. médicos? Bom, olha, nosso telespectador está ouvindo. Vamos fazer uma campanha para isso, gente. Não é possível. Sim, senhora. Ave E aí, Jesus. mas assim, a gente tem que lidar com a situação que a gente tem. Graças a Deus, a gente viu essa oportunidade gigantesca. E aí o que acontece? Você começa a ver oportunidades, você começa a ver caminhos interessantes e você começa a se mexer, entendeu? E aí a venda começa a acontecer, a venda começa a movimentar, a venda começa a acontecer. Outra coisa que a gente fez, só para você saber, o site durante a pandemia cresceu 700%. Nossa, é muito. É. E Muito. aí, agora que, claro, que as lojas abriram, o site ele continua crescendo 190, 130, desculpa, 180, 190%, e as lojas esses 10, 12 que eu te falei. Entendeu? E aí por quê? Porque durante a pandemia a gente fez coisas muito legais no site. E eu te falo o quê? Primeiro, a gente lançou o site novo com muito mais tecnologia, muito mais fácil de comprar. Segundo, hoje no site da Chili Beans, nos lançamentos dos óculos novos, quando você clica, aparece o seu rosto, tá? Ao vivo, em 3D. E aí o óculos que você curtiu, ele já vai em 3D no seu rosto. E você faz Ah, assim e ele já fica mexendo tudo bonitinho no seu rosto. Então hoje a gente tem uma vitrine 3D isso é novidade. Quando é que vocês criaram isso? no meio da pandemia. Faz No meio um da mês e meio pandemia. que a gente lançou. Sim, senhora. Tecnologia brasileira. E como que essa. Nossa, vocês inventaram, vocês compraram essa tecnologia de alguém? Não, é uma. Existe isso lá fora? Existe. Não, existe. A gente fez. Uma outra coisa muito legal que a gente fez também, que foi muito bacana, que a gente lançou, é assim, todo óculos que eu não vendo óculos escuro, eu vendo história. Todo produto que eu tenho uma história para contar, tá? Então, vou te dar um exemplo. A gente lançou a coleção dos Beatles. Então, tinha o Tá. óculos Lucy in the Sky with Diamond. Quando você clicava, Esse deve ser bom. não, ele tinha um cristalzinho Swarovski do lado, uma graça. Quando você clicava do lado do óculos Lucy in the Sky with Diamond, tem um vídeo de 10 segundos de alta tecnologia explicando todo o design, a inspiração e a história que tem por trás do óculos. Que interessante. Isso vocês também inventaram agora? No meio da pandemia. Esse óculos que tem o videozinho vende 38% a mais do óculos que não tem o videozinho. Nossa, acredito. Porque tem um significado. Ah, Porque. o futuro é de história para contar. Eu não vendo commodity, eu não vendo desconto, tá? A gente tem o meu desconto anual médio é de 2,5%. Eu não dou desconto, porque eu tenho preço justo. Uma filosofia de trabalho. Isso é desde sempre isso? Desde que, quando é que você criou a Chili Beans? Há 23 anos atrás, e eu sempre acreditei em preço justo. Você tem hoje, nós temos amigos donos de marcas neste país que lançam uma coleção e depois de um mês e meio dá 70% de desconto. Isso é uma relação errada com o consumidor. Faz de Porque, contas. porque você. O cliente ele não é bobo. Ele fala: pô, peraí, se você está me dando 70% de desconto, tinha alguma coisa de errado aí, gente. É ou a pessoa está te enganando no começo ou no fim. Um dos dois. Sim, sim, senhora. Eu não acredito É, nisso. Então a gente faz esse também não. exercício todo bonitinho, onde você exercita essa parte de desconto que faz que tem esse resultado. Essa tua maneira de encarar o comércio é uma maneira diferenciada. Eu, descendente de árabes, tradicionalmente eu teria que aprender a negociar muito, a pechinchar, etc. e tal. Eu costumo dizer que o sangue dos meus avós, quando chegaram aqui no Brasil, talharam, porque eu não sei negociar. A pessoa me fala que é isso, eu acredito que aquele é o preço, eu não vou ficar pechinchando, eu não sei fazer isso. Então, essa tua filosofia é muito boa e pertinente para um consumidor que realmente quer uma coisa pelo preço real
e pagar aquilo e pronto. Não vou ficar tentando baixar esse preço. No começo, para você, isso foi difícil? Não, Como quando todo mundo fazia isso? não, porque primeiro que eu tinha sempre um preço acessível. Mercado do Mix, meu preço sempre foi muito legal. Só que Tá, eu tinha história no produto, entendeu? Eu não ficava falando de preço. Olha, tá vendo esse óculos? Ele tem uma lente que você pode jogar basquete. Essa lente você pode fazer esporte. Você pode ir numa reunião. Você pode ir numa balada. Você entende que o discurso é outro? Você entende que o entendi. argumento é outro? Entendeu? E hoje, assim, eu não sei se você sabe que eu sou estudo de caso em Harvard. E eu já dei 7 palestras lá. E a gente agora virou empresa Harvard. Interessante. É, Muito legal. o meu estudo, o estudo da Tiribin chama Love, Peace and Sunglasses. Tá E a gente, certo. e aí todo ano eu dou uma palestra lá para os estudantes de MBA, não sei o que e tal. E o mercado americano, ele sofre um problema gravíssimo. O varejo americano está muito mal, por 2 motivos. Primeiro, que ele viciou o mundo inteiro em desconto. Mesmo em Tá. lojas high-end, pode perceber, você entra numa loja, que seja uma loja da Louis Vuitton, a vendedora, ela não fala do valor agregado do produto, entendeu? Ela fala de desconto. É verdade. E Mas isso, ela até é meio chata, porque ela assim fala assim, olha, você me desculpa, mas eu quero saber o que tem nesse produto. Eu eu tenho quero. dinheiro para comprar. Eu quero saber o design, a inspiração, a criação, o material, e eles não sabem. Quantos óculos você vende por ano? 3,5 milhões. Muito óculos, gente. E Não sei você se criar você, uma história. não sei se você sabe que o único lugar do mundo que a Ray-Ban perde em market share é no Brasil para Tilibins. Nossa, parabéns, parabéns. Nós É, somos líderes do mercado. essa pandemia, enfim, você vai fechar esse ano com o mesmo número de óculos que você vendeu em 2019? Maior, menor? Não. Não, foi menor, porque eu fiquei 3 meses fechado, né? Sem vender um óculos, né? Só no site. Se E eu o site era quanto por cento das suas vendas? Ah, era então, 3%, agora representa 11%. os seus franqueados, como é que eles participam do e-commerce? Isso que eu queria perguntar para você. É assim, ó. Acho que nunca dei tanta entrevista na minha vida nos últimos 6 meses, né? Nunca. Meu Deus do céu. Aí uma das maiores perguntas que era sempre era a loja física vai acabar? E a mesma resposta que eu respondia em abril, eu respondo agora. De jeito nenhum, ela vai se fortalecer. Desde que você, como loja física, tenha experiência. Experiência, tá? Um- Experimentar óculos, olhar no espelho. Ser bem atendido, experimentar o óculos, saber a história do produto, entendeu? Tocar no produto, exercitar o produto, entendeu? Isso nunca vai acabar. O que eu acredito é no omnichannel, que eles se complementam. Então, a venda física junto com a venda online, que elas juntam, fazem um trabalho incrível para fazer a coisa acontecer, Mas a tá? venda online é só da Chili Beans matriz ou é de todo mundo? A venda online, ela é da Tiribin, só que eu pago comissão por CEP pro meu franqueado. Tá, Só que eu fiz é uma coisa justo. muito. Só que eu fiz uma coisa legal, que essa a gente vai lançar agora, tá? Que é muito bacana e vai funcionar muito. Vou tentar resumir para Tá. a gente ser objetivo. Eu tenho hoje, eu fiz uma coisa muito legal há uns 10 anos atrás, que eu permiti para que cada franqueado meu tivesse uma página no Instagram. Muitas marcas não deixam. E aí eu controlo o conteúdo, mas eu libero para que eles coloquem fotos deles. Tá. Acredite, é como se o Instagram tivesse sotaque. Porque quando a pessoa do interior de Divinópolis, por exemplo, de Minas Gerais, a gerente posta uma foto usando óculos, parece que aquilo ali aproxima do consumidor. É muito interessante. Mas sem ela O que falar nada ou ela dizendo alguma coisa? é a expressão do vendedor. Parece que o cliente ele fala: opa, isso não é uma imagem feita no estúdio. Não, isso aqui é uma coisa próxima. Ah, que interessante. É muito louco. Ele tem mais clique, o gerente da loja, do que as minhas imagens profissionais. Entendi, entendi. Ele aproxima. O que a gente está fazendo com isso?
Só vou te dar um número. Eu tenho 783 redes de Instagram, somando dão 2 milhões de seguidores nessas redes regionais. O que eu vou fazer? Eu vou dar de presente para cada franqueado e vou tornar cada página do Instagram no seu próprio e-commerce dele. Que ele vai poder vender do estoque dele, postar a peça que ele tem no estoque, aplicar o clique compre já, para já comprar. Isso é trabalhar em conjunto, né? A loja dele vai vender 24 horas. Você foi muito criativo nessa pandemia, é o mínimo que eu posso dizer. Eu vou te interromper de novo e a gente volta já já, tá? Caíto, estamos de volta aqui ao nosso programa. Você explicou nesse último bloco como é que você praticamente deu participação para os seus franqueados no teu próprio e-commerce, né? Que pouquíssimas marcas, que eu saiba, fazem isso. Por que você resolveu partilhar o teu e-commerce com teus franqueados? Bom, primeiro que sem eles eu não sou nada. Eles são, eles me ajudam, a gente constrói junto, né? Eu tenho uma relação muito especial com meus franqueados, tá? Todas as decisões a gente toma todo mundo junto. A gente tem um grupo de franqueados que a gente toma todas as decisões juntas. Nossa, mas como é que acontece isso? É muita gente para tomar decisão. Tá parecendo um partido político. Mas eu te conto rápido. A gente faz regiões regionais. Então, 2 vezes por ano, eu faço reuniões onde eu vou com o meu time até as regiões, entendeu? E junto a gente faz pautas e a gente constrói junto. Por que isso aconteceu? A gente fazia uma reunião com 300 franqueados numa sala, assim. Funcionava. Mas o problema é que o meu franqueado do Rio, ele tinha vergonha de falar do problema dele na frente do cara do Norte, porque eram problemas diferentes. Entendi. A hora que eu regionalizei, resolveu de vez. E aí, mais do que isso, a gente constrói. E mais do que isso, a gente dá obrigações para o franqueado. Entendeu? A gente faz esse cara trabalhar pelo grupo. Então, quando você escuta a opinião, você regionaliza a opinião, você devolve, dá feedback e constrói e resolve as coisas. Muitas vezes você tem que falar não, sem problema, tem que falar não. Você une o franqueado e você constrói junto. É assim que eu acredito que é o futuro de qualquer situação, de qualquer governo, de qualquer empresa, de qualquer família. Daqui para frente, as pessoas cada vez mais têm que ter a consciência de construir juntos. Você trabalha como uma cooperativa, então, praticamente. Exatamente. E é bom você ter usado a palavra cooperativa, porque a cooperativa ela tem um ideal do bem comum. Todo mundo quer o bem, entendeu? O objetivo final é o interesse saudável, positivo, entendeu? E isso Mas não cria funciona. uma ciumeira enorme? Fulano do Nordeste vende muito mais que eu do Norte, sei lá, como é que faz? Sônia, ser humano tem suas O fraquezas, tem projeto, suas... o projeto do ser humano não foi tão bem feito, né? Deu uma falhada, tudo bem, É uma palhaçada. mas posso falar uma coisa? Quando você constrói junto e esse cara sente que a opinião dele é forte, as Vai coisas para funcionam. frente, né? E eles não chamam a gente de vocês, eles chamam a gente de nós. Entendeu o significado É, é, disso? é. Talvez algum dia na política isso possa Hum. acontecer, né? Talvez, Ah, talvez. É não ai, ai, rio. ai. Esperança é a última que morre. Caíto, você aproveitar um pouquinho esse último bloco, você teve Covid, né? Eu acho que talvez aqui para o nosso telespectador, você explicar um pouquinho disso e como a pessoa se prevenir, como é que isso aconteceu, seja importante aqui no nosso programa. Muito obrigado por você ter me perguntado isso, até porque queria fazer um alerta, sabe? Eu sou um cara que malho todo dia, medito todo dia, eu não bebo, não fumo, não uso drogas, me cuido mesmo. E eu tive 5 dias internado num hospital sírio-libanês. E eu fiquei com medo. Fiquei com medo. Meu caso foi leve,
foi por precaução, mas eu fiquei muito, muito preocupado e muito sério com a força da doença. Então, eu queria realmente pedir para as pessoas, mais do que nunca, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento de alta contaminação, infelizmente, que as pessoas levem muito a sério, que as pessoas fiquem muito atentas. Eu imagino que você tenha se cuidado todos esses meses. Pelo assim pouquinho que eu te conheço, você já deve ter tido uma atitude pró cuidados. O que aconteceu que você acabou contaminado? Você sabe ou imagina? Uma relaxadinha Na relaxadinha, né? da máscara. Da máscara? Sim, senhora. A máscara hoje, se nós tivermos 100% de uso de máscara, eu e você, a gente não vai pegar nunca. Se a gente tiver os distanciamentos necessários, e não. Desculpa, gente. Rio de Janeiro, na praia, sabe? Cuidados que a gente tem que ter, entendeu? As coisas não vão acontecer. O que aconteceu comigo foi que eu dei uma relaxada com o uso da máscara em algumas reuniões que eu tive, e numa dessas reuniões eu peguei o Covid. Caíto, você agora passou por isso. Imagino que você se imagina imunizado, porque ninguém sabe direito se as pessoas que já tiveram estão imunizadas ou não. Tem gente, uma linha que diz que você não contamina duas vezes, tem outra linha que diz que pode ser, enfim, sabe-se muito pouco ainda sobre esse vírus. E as pessoas controladoras devem estar enlouquecidas com esse vírus, porque não tem como você controlar até o próximo dia. Você vive hoje, amanhã você vive depois, você vive depois. Você se sente seguro agora que você já passou por essa experiência, em sair sem máscara, em ir para a rua? Mas, não, né? Não mudou nada. Vou continuar do jeito que eu estava antes. Não mudou nada. Usando máscara, usando álcool gel, tudo. Igualzinho. Igualzinho. Não vou mudar Ó, nada. o que você aconselha à pessoa que está nos ouvindo, ao telespectador, nesse momento? Eu tenho a impressão que o uso de máscara e de álcool gel não vai ser por pouco tempo, mesmo com vacina, sem vacina, o que acontecer. Você tem essa mesma sensação? O que eu aconselho é exatamente o que eu te falei. A gente ainda tem um tempinho aí pela frente. A gente ainda tem que ter o álcool em gel o tempo inteiro, o uso de máscara full time, tá? O cuidado necessário que as autoridades estão falando, não relaxar. É exatamente isso que eu falo. Então, assim, para mim, esse é o cuidado, tá? Tá. E, assim, eu queria só, como uma mensagem final, eu queria dizer uma coisa que é o seguinte, e aí não tem a ver com Covid. Quando você tem um terremoto, o terremoto ele fecha buracos e abre buracos. Outros. Fiquem atentos com os buracos que vão abrir, que são oportunidades incríveis que a gente tem que aproveitar. De negócios e de vida, né? Os dois De juntos. tudo, de pessoa física e pessoa jurídica. Aproveitem, porque Deus está mostrando caminhos novos para a gente, incríveis. E eu queria desejar uma energia positiva deliciosa para todo mundo, para que todo mundo traga energia positiva, coisa boa, coisa gostosa. Acredite, veja essa oportunidade, porque tem muita coisa boa para acontecer para a gente agora, depois desse ano de aprendizado, de evolução como ser humano que a gente acabou de passar. Olha, Caíto, eu só tenho a dizer o mesmo para você, aos todos os nossos telespectadores, esperando que 2021 nos traga boas notícias, boas oportunidades, que as pessoas aprendam a se cuidar melhor, juntem as mãos, as pessoas do bem se juntem para a gente poder caminhar para frente. Namastê. Namastê. Foi uma delícia o papo com você, um Oi. prazer. Muito obrigado por você ter me chamado. Estou aqui Obrigada a sempre com você, você. Caíto. Venha Fica com outras Deus. vezes. Ano que vem, você também. Se Deus quiser ao vivo, você fica com Deus e se cuida. Você também. E todos os nossos telespectadores. Tchau para Até você. ano que vem. Tchau, tchau.